Bom dia, galera! A gente tá aqui na cidade de Moal Boal, na ilha de Cebu, nas Filipinas. Uma prainha que se chama Passa aqui? Passananga. Panasama. Numa praia que se chama Panasama. E a gente veio nessa cidade em específico porque aqui é muito famoso por você conseguir nadar com cardumes de sardinhas e ver tartarugas muito próximo à praia. Então é isso que a gente veio fazer. Nós vamos ali pegar o nosso snorkel, nosso pé de pato e mergulhar nesse mar aqui para ver os peixes e as tartarugas. Bora lá. Essa parte aqui da praia não tem areia, então não é uma areia de praia boa para vir curtir o dia. Ela é toda de pedra e coral assim, ó. A gente tem uma caminhada e só viu coral. Então acho que é boa mesmo só para fazer esse mergulhinho ali. Ou mergulho de cilindro também, tem vários lugares aqui que vende, né? Vi ali, a gente passou mesmo. Uhum. Mas a vista é bonita, ó. Com as pedras. O dia tá meio nublado, então o azul não tá assim aquele azul forte, bonito, né? Mas é bonito igual. Mas é praia, né? Praia, né, linda? Faz um mês já que a gente não vai na praia, isso daqui pra mim tá sendo uma maravilha já. Só de sentir o cheiro da maresia. Ó, a gente achou um pedacinho de areia aqui, hein? Achamos. Vai dar um pedacinho, porque ele pelo jeito já acaba logo ali, mas já é alguma coisa. Ó, também tem uns restaurantes aqui na beira da água. E todos os comércios são bem rentes, assim, a água. Então torna praticamente impossível você... Quer dizer, não. A construção é muito perto do mar já. As construções que fizeram aqui do comércio, restaurantes, pousadas, é muito próximo do mar. Isso aqui tem o quê? Uns 10, 15 metros. E aí fica muito difícil de conseguir achar um lugar, né, pra ficar na praia. E outra coisa, aqui essa parte tem areia, mas a parte do mar aqui já tem as pedras dos corais de novo. Não é assim um marzinho de areia que dá pra entrar e tomar um banho e tal. Agora a gente vai até ali. Como que é o nome aqui do lugar perto que a gente tá? É o bar de quem? É o Chili Bar. O ponto aqui de referência que a gente tem é Chili Bar, porque a gente fica esquecendo o nome da praia. E aí é ali que eles dizem que é onde que é pra fazer o mergulho, o snorkel, né? Pra ver os peixinhos, as sardinhas e as tartarugas. E aí ali tem um monte de lojinha que aluga os snorkels e a gente vai pegar um lá. Mas ó, todo mundo teve a mesma ideia. Porque o mar tá cheio. Hoje é domingo e uma coisa que eu tô reparando aqui, tem muito pessoal local que vem pra cá fazer esse passeio, esse turismo aqui também. Não é só turista branquinho, loirinho, tem muita galera local da ilha ou aqui das Filipinas mesmo que vem fazer a mesma coisa que a gente tá fazendo. Que é interessante, que é bom, que é legal, porque todos esses países do Sudeste Asiático que a gente viajou até agora, todos os tours, os passeios turísticos que a gente faz, é só pra gringo, não tem um local misturado. Ela tá querendo cobrar 200 pelo pé de pato e a máscara com coisa. Ela falou assim, não, pode ser 150 então. E o que tu acha? Pode ser, né? É o que tem. Eu queria perguntar no próximo, só pra ver. Você que sabe. Existem momentos na vida que a gente nunca esquece. Flutuar em águas cristalinas, rodeado por vida marinha, é um deles. Hoje mergulhamos em Moal Boal, um paraíso subaquático no sul de Cebu, nas Filipinas. Logo abaixo da superfície, um espetáculo hipnotizante acontece. Milhares de sardinhas se movem como se fossem uma só. Um cardume dançando com a luz do sol que atravessa a água. É impossível não se sentir pequeno, e ao mesmo tempo parte de algo grandioso. E então, como se o mar quisesse nos presentear ainda mais, ela aparece. Uma tartaruga marinha.
calma, graciosa, nadando como se estivesse flutuando no tempo. Mas nem tudo é só beleza. Em poucos minutos, uma multidão de turistas se aproxima. Cercam a tartaruga, mergulham sobre ela, esticam os braços para tocar. Alguns até pisam nos corais, frágeis, vivos, essenciais. E ali, no meio daquele caos, o encanto se mistura com a tristeza. Essa cena nos faz pensar. A natureza nos oferece tanto, mas o mínimo que ela pede em troca é respeito. Mergulhar aqui não é só uma experiência, é um aprendizado. É lembrar que esse mundo submerso não existe para entreter, mas para ser protegido. Moal Boal é um convite para se conectar com a vida marinha, com o planeta e com a nossa própria consciência. Que a gente saiba admirar sem invadir. E que momentos como esse continuem existindo, selvagens, livres e intocados. A gente acabou de sair do mar, mas o tempo fechou. Meio nublado, mar bastante forte. E foi bem legal porque assim tem bastante coral. A gente viu tartaruga, a gente viu Nemo, a gente viu bastante peixinhos e tudo. E essa parte inteira aqui é tudo de coral. Não esquece de uma das atrações principais que a gente viu também. É. Cardume de sardinha. Ah, foi. A gente viu o cardume de sardinha, mas ele tava assim bem no fundo do... Tava, sei lá, devia estar pelo menos uns 5 metros de profundidade. Então a gente conseguia ver só os peixinhos, assim, o reflexo deles na água, assim. Brilhando, né? Mas eles estavam no fundo, aí ficava muito difícil da gente chegar até perto deles. Uma coisa ruim é que quando a gente já tava na água, já lá no bem pro final, assim, da parte de coral, né, a gente começou a sentir queimar. Ou seja, nesse mar também tem água viva. Muitas, né? Muitas águas-vivas. E a gente, por sinal, a gente até conseguiu filmar uma tartaruga comendo as águas-vivas. E elas queimaram assim, queimaram meu braço, queimaram o braço da Simone bastante. E aí a gente resolveu sair e agora fechou o tempo, chovendo. Vamos procurar um lugarzinho pra se abrigar e almoçar. E almoçar. Né? Uhum. Já passou da hora do almoço. Então a gente vai ver o que tem por aqui e andar aqui nessa vila aqui principal para ver se tem alguma coisa de bom. Olha só como é que tá o mar, olha só o céu, né? O céu bem fechado mesmo. E aí não fica tão bonito, né? O que é interessante, dá pra ver lá do outro lado daquelas montanhas lá já é outra ilha, já não é mais a ilha de Cebu, já fica outra ilha. E para alugar o pé de pato foi aqui, ó, a gente pagou 150 dinheiros pela máscara e o pé de pato por pessoa. Ai, mostra aí, mainha, teu braço. Toda queimada, coitada. Nas mães d'água? É? Faz parte? Achamos uma pizza pra gente almoçar aqui. Olha essa, bem de frente pra praia. É ali que a gente tava mergulhando mais cedo. Aqui que a gente viu as sardinhas. E ali a gente viu as tartarugas mais pra lá.
Também uma cervejinha local, pedi aqui a San Miguel Pilsen deles, gostosinha até. A pizza, pessoal, tá custando uns 350 dinheiros. A cervejinha foi 90 e a coca foi 40. Aqui na beira da praia o preço é de restaurante de praia, é mais caro. Mas vamos provar então. Tem até champignon na pizza, é pizza de pepperoni, né? Mas pepperoni tem tipo assim, 1, 2, 3, uma meia dúzia de pedaços. Aí tem bastante champignon e tomatinhos. Mas de novo, né? O que importa é a vista. Tem algo a declarar aqui, moça? O coco tá bom. O coco tá bom? Por fim, pegamos uma mototáxi para voltar para o nosso hostel. Estávamos cansadas de mergulhar o dia todo e o tempo nublado não estava dando muito ânimo para a gente naquele momento. E no dia seguinte, nós acordamos com um sol radiante e fomos aproveitar para conhecer uma das praias mais bonitas aqui da cidade. Essa praia não é muito longe, ela fica aproximadamente entre 5 e 7 quilômetros mais ou menos da cidade, dependendo de onde você está hospedado. E para chegar até ela, você pode ou ter a opção de contratar um tuk-tuk para te levar até lá, ou alugar uma moto e ir dirigindo por conta própria. Nós alugamos uma moto do lado do nosso hostel e custou 200 pesos, o que dá aproximadamente aí uns 20 reais para metade do dia. Nós demoramos praticamente uns 20 minutinhos até lá. Então bora aproveitar a praia. Nós estamos aqui na praia de White Beach, aqui nessa ponta de Mau Mau. É a única praia de areia que tem aqui para curtir o marzinho, então a gente alugou uma motinha lá na cidade e veio para cá. Deu o quê? Uns 15, 20 minutinhos de moto, nós chegamos aqui, pagamos para entrar, pagamos para estacionar, aquela coisa de, né, os lugares turísticos assim. Para entrar nós gastamos 20 pesos para estacionar a moto e mais 10 pesos por pessoa. E depois teve a taxa ambiental de 25 pesos por pessoa para entrar aqui. Então, no total deu 90 pesos para nós duas, né? E agora a gente está aqui nessa praia de areia branquinha. O mar muito bonito também, lindo, maravilhoso. Tá um pouquinho de vento, então o mar não tá calminho assim, mas como dá para ver, eu já tomei um banho de mar. A temperatura da água é maravilhosa, vale muito a pena. E agora eu vou aqui curtir o meu dia de praia. Uma coisa que eu achei diferente aqui é que é uma praia meio mais deserta, assim, é difícil o acesso, não tem muita estrutura, assim, e os locais, o pessoal, ao invés de... Tem ali as banquinhas dele que vende coisas, mas eles vêm abordar a gente todo tempo, falam, quer comprar um coco? Quer uma água? Quer isso? Quer aquele outro? Então, até mesmo antes da gente conseguir botar a canga na areia e sentar, já tinham oferecido pra gente corrida de táxi até o aeroporto da cidade, oferecido táxi até ali e oferecido coco umas 3 vezes, né, Mayra? Tá feliz? Eu tô, lógico, tô na praia.
mais um negocinho pra almoçar aqui nessa praia de Moalboal. A gente achou o Chicken Lamal, que é um prato tradicional aqui da região de Cebu. E o bolzinho vem com arroz no fundo, aí vem com uns dumplings de porco e a gente pediu que vem com peito de frango empanado também. Aí vem um ovo cozido, parece uma comida bem gostosinha assim. A gente tá achando muito difícil encontrar restaurante aqui nessa região de Moalboal, aqui no centro, porque não tem restaurante. A única coisa que eles têm é fast food de frango frito, banquinha de frango frito, e a gente só achou um restaurantezinho até agora, e nós já comemos lá 2 vezes, a gente queria uma coisa diferente. Daí a gente achou esse aqui. Existe sim uma área onde tem bastante restaurante que é pros turistas, só que fica tipo assim, a 4, 5 km mais pra lá, mais perto da praia. A gente resolveu se hospedar aqui mais perto da cidade, então a gente não consegue chegar lá, né, com facilidade. Os 2 pratos, mais as 2 cocas deu 290 pesos. Mara, quanto que dá isso em reais? Coloca aí pro pessoal. Tá bom isso aí? Tá gostado? Saboroso, um pouquinho picante, mas não muito. Agora eu vou provar o frango. Pelo menos aquela diz que é peito de frango, porque todos os frangos fritos que a gente vê por aí é perna e sobrecoxa e vem bastante coisa de pele. É muito diferente do que a gente tá acostumado a comer no Brasil. Bora comer!